minutos. Alimentação saudável com Janaína Goston. Nutricionista Janaína Goston, bom dia para você. Bom dia, Luciano, bom dia para os nossos ouvintes. Ô Janaína, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Natália Cristina de Souza. Ela tá dizendo, equipe do Alimentação Saudável, eu tenho uma dúvida sobre o consumo de pães com fermento natural, o chamado Levin. É assim mesmo que se pronuncia? Se não for assim, o ouvinte depois manda a mensagem aqui pra corrigir a gente. Né? Eu acho que é Levin, viu, Janaína? Ele tá assim, vale a pena consumir? A pergunta dela. Quais os benefícios desse tipo de alimento? E aí ela completa. Para quem tem possibilidade de produzir esse tipo de pão em casa, pode usar farinhas funcionais no preparo? Exemplo, farinha de amora, farinha de linhaça, de arroz, entre outras, e ela desde já agradecendo a atenção e os esclarecimentos, viu, Janaína? Isso mesmo, então, a Natália tem duas perguntas aí. A primeira coisa, essa coisa do fermento natural. É lógico que eu não sou boba, né, Luciano? Eu fui lá e fui recorrer ao nosso querido Rush, Marcelino, porque eu falei, Rush, como é que tá essa onda do fermento natural? E ele falou, logicamente que é o mais natural. Queria até agradecer a colaboração dele, viu, Natália? Porque ele é que é da gastronomia e essa questão da fermentação natural está fazendo parte aí dessas novidades gastronômicas do momento, que na verdade a gente tem que ter mais paciência. Mas por que é mais interessante se a Natália tem condições de manter? Porque a gente está falando de um método natural que vai ver a produção natural dessa fermentação, levando só farinha e água, ou algumas pessoas usam o suco, né? Igual o Rucho até falou de uma pessoa que é referência nessa coisa de fazer o pão com fermentação natural, que é o Luiz Américo Camargo, que tem até um livro que chama Pão Nosso. A Natália provavelmente deve conhecer, alguns ouvintes que trabalham com isso também, mas que usam suco de abacaxi, às vezes, como mistura nessa farinha. E aí o grande lance aí, Luciano, é que se produz um fermento natural, você tem que cultivar. Eu brinco que é um tamagotchi, literalmente. Você precisa cuidar dele, né? Desse suposto Levin, desse fermento. Mas por que é mais interessante? Porque a gente está falando de um método in natura. Você está manipulando o alimento sem nenhum aditivo químico, né? Nenhuma conservação, que a gente não vai desmerecer quem faz a utilização do fermento industrializado, que já tem um outro objetivo. Quando você quer produzir um pão mais rápido, de maneira mais em larga escala, né? Como você vai comprar um pão comum na padaria, geralmente se produzir uma grande quantidade, você vai ter dificuldade, às vezes, de fazer todo esse processo artesanal. Mas o que entende-se é que você consegue ter mais sabor, mais textura. Então, quem pratica a utilização desse fermento natural, aposta justamente nessa questão de fazer um produto artesanal, que você manipula em prol de sabor, de textura, né? Só que aí, quando a gente vai olhar as farinhas que a Natália está sugerindo aí, é que é a grande sacada de você fazer um pão saudável. Porque muitas pessoas, primeiro, né, Luciano, tem medo de comer pão. E que fique claro aqui que a gente não tem que ter medo de comer esse ou aquele alimento. Nós temos que pensar num contexto um dia. E o pão não é problema algum. Se a Natália pensou em alguma questão assim, vou fazer o pão saudável. Existem pessoas que estão utilizando as farinhas, e aí ela cita aí a farinha de chia, de linhaça, né? A própria farinha integral, a farinha de aveia. Ok, essa é uma primeira premissa, você fazer a escolha da melhor farinha para fazer um pão saudável. Mas lembrando que isso não quer dizer que a gente vá zerar a caloria porque está usando um pão com esse tipo de farinha, né, Luciano? Que existe essa confusão aí de se pensar que aí eu posso, porque eu estou escolhendo um ingrediente mais saudável, eu posso comer livre. Exatamente. E aí a caloria vai ser determinada, obviamente, pela quantidade do que você come. Agora, a gente pode fazer escolhas melhores dessas farinhas, que seria quando a gente não utiliza o próprio alimento in natura, que seria a própria castanha, o próprio coco, né? Você, em vez de usar isso, você pode usar das farinhas, como ela cita aí. E aí é óbvio que eu sugeriria dela fazer combinações melhores, que seria, em vez de usar a farinha de amaranto, igual ela citou, de quinoa, de arroz, que tem uma quantidade de carboidrato maior, e não necessariamente de fibras,
eu falaria para ela pensar em associar uma farinha que tenha mais fibra. Por quê? Porque a gente vai adicionar, não adianta usar só farinha, por exemplo, de trigo integral. A gente poderia utilizar a farinha de maracujá ou de berinjela, que são opções que a gente adiciona mais fibra nesse pão, que não modifica tanto o sabor, é bem suave. Ou, por exemplo, o psyllium em pó, que é uma fibra solúvel, que é muito usada, né, para fabricação de pães, massas, bolos, que é fácil de ter acesso e que a gente adiciona uma quantidade boa de fibra, ou a fibra de trigo, que uma pequena quantidade também já adiciona uma boa quantidade de fibra. Então eu falaria para a Natália para ela adicionar uma dessas fibras na receita que ela fizer, e aí ela pode escolher, por exemplo, uma farinha mais proteica, que aí vai do grão de bico, da própria farinha de amendoim, que é barata e a gente adiciona proteína. E aí, indo para a questão se ela quiser optar também pela aumentar a quantidade de gorduras de boa qualidade, aí a farinha de linhaça, chia, farinha de castanha, farinha do coco. Então, ela fazendo o pão em casa, ótimo, muita vantagem. Se você tem condição de manipular esse processo, se torna mais saudável, entende-se que você vai ter uma digestibilidade melhor, porque a gente está fazendo um produto natural e a gente tem que valorizar esse processo, sim. Mas fazer as escolhas associadas aí de ingredientes para fazer parte desse pão, em que a gente pudesse adicionar mais fibra, que eu acho que esse é o grande, é uma grande vantagem que a gente está adicionando, né? Tem até a farinha de banana verde também, que é muito interessante, porque a gente controla um pouco a absorção do açúcar, do carboidrato que está no próprio pão ali. Então, é óbvio que depois que esse pão fica pronto, fazer a combinação do ingrediente, o que vai compor esse pão. Uma coisa é eu comer o pão com manteiga, que não deixa de ser ruim, né? É uma delícia, né, Luciano? Sem dúvida. Mas você pode adicionar, por exemplo, para controlar a absorção desse açúcar, adicionar uma pasta de berinjela, ou colocar uma fonte proteica, por exemplo, adicionando queijo, ou às vezes um patê, né? Uma pastinha que você faça com frango desfiado ou com atum. Porque essa combinação da proteína com o carboidrato é uma sugestão que a gente pode ter, às vezes, para um lanche da noite. Você chegou em casa, hoje no final do dia, e aí tá meio sem ideias, e aí a pessoa às vezes entende, estou de dieta, segunda-feira o dia universal de fazer dieta, e ela poderia pensar que ela tem que comer só salada com grelhado. Nada impede dela pegar um pão desse caseiro que a Natália tá cultivando aí, né, dessa receita em casa, ela fazer um pão integral e colocar como uma base, né, do prato dela, com uma carne em cima, um bife, por exemplo, e às vezes a própria salada ao redor. Porque aí a gente compõe uma combinação mais equilibrada e que a adesão é melhor. Aqueles ouvintes que não querem comer o pão, que mantenha então um arroz integral, que seja um pouquinho da massa integral, às vezes uma torrada, ou às vezes até ir para a linha da tapioca, né, utilizando aí com ovo, ou às vezes aquela pessoa que não tem facilidade de fazer o pão caseiro, como a Natália, que ela utilize um pão integral com aquelas farinhas 100% integral, que hoje tem várias opções. Né? Janaína Goston, nutricionista, obrigado hoje pela coluna, e para quem está fazendo o pão em casa, né, vale muito a pena. Se você pegou a coluna no finalzinho, daqui a pouquinho vai estar no nosso site. Janaína, obrigado, viu? Até sexta. Até sexta, boa semana. Para todos.